Querido, nós pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor possa falar ao nosso coração, que a mensagem venha, Senhor, do trono do Senhor, ó Pai, do trono da graça, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco, que nós venhamos, ó Deus, ouvir, ó Pai, aprender e colocar a palavra do Senhor em prática, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Fica mais fácil se você achar aí 1 Pedro, aí você volta algumas folhas, está antes de 1 Pedro. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 3, versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua, e o mal que não se pode refrear está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém? A palavra do Senhor aqui está falando sobre o domínio da língua. Esse membro tão pequenininho que nós temos, mas que causa um estrago tremendo. A língua é terrível. A língua, como o texto fala, da mesma hora que nós estamos abençoando, estamos dando graças, estamos louvando a Deus, estamos amaldiçoando. Você já percebeu aquela pessoa que, ao mesmo tempo que está falando bem, está andando bem, está tranquila, falando coisas boas e de repente começa a xingar, começa a falar mais alto, falar com raiva, com ira, começa a esbravejar. É o que o texto está falando. Interessante que a palavra do Senhor, irmãos, nos mostra o seguinte: se nós conseguirmos controlar a língua, então nós somos homens perfeitos. A palavra está querendo dizer o seguinte, que nós não temos controle sobre a nossa língua. E realmente, se nós formos observar, nós não conseguimos controlar a nossa língua. Nós não conseguimos segurar a língua. Quando vem a ira, a raiva, aquele momento de raiva, você não realmente perde o controle, fala o que não deve, fala o que não deveria falar, sai falando qualquer coisa, não pensa, não controla. Isso significa
que nós não conseguimos controlar a nossa língua. E o interessante é que nós sabemos de uma coisa: a língua tem como ser controlada. É só você trincar os dentes e não deixar ela sair. É só fechar a boca e segurar. Mas nós não temos este controle. Quando estamos irados, com raiva, ou quando estamos falando alguma coisa que vem à nossa mente, nós não pensamos no efeito. O problema é que nós não pensamos no efeito da língua. Você já viu aquela pessoa que está louvando, está adorando, e ao mesmo tempo está xingando, está falando mentira, está falando fofoca, está realmente brigando com alguém, está discutindo com alguém? Isso é falta de controle. Mas olha só o que o texto fala, o que Tiago fala no versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. O que Tiago está falando aqui? O autor então está dizendo o seguinte: olha, você quer ter sabedoria? Você quer ser um homem sábio, uma mulher sábia? Você quer ter conhecimento? Podemos até ter, mas saiba de uma coisa: aquele que obtiver o conhecimento, aquele que for mestre, saiba que dele será exigido muito mais. Então ele já começa demonstrando o seguinte: olha, você quer ser mestre? Seja, mas saiba de uma coisa: de você será exigido muito mais do que o que não é mestre. Aquele que não buscou tal conhecimento. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Amém? Como é que você é com as suas palavras? Como é que nós lidamos com as nossas palavras? Você viu que às vezes nós saímos do controle? Às vezes nós falamos algo que não deveríamos falar? Já viu, percebeu que às vezes nós falamos mais forte? Somos mais duros? Falamos com mais força? Sem o controle? Realmente, quem está ouvindo, o ouvinte, ele nota que algo saiu do controle, algo escapou, porque às vezes falou com raiva, às vezes falou o que não deveria, às vezes falamos palavras que machucam, falamos palavras que não tem conserto, não tem como consertar depois. E aí nós observamos que o texto fala o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Amém? Se você não tropeça, se realmente suas palavras são palavras abençoadoras, são palavras de boa fé, são palavras de alegria, de paz, de amor, de conforto, de consolo, se você não tropeça nas suas palavras, então o texto está falando o seguinte: você é perfeito. Você não vai ter muito problema, você não vai ter muita dificuldade, porque você
tem o controle da palavra. Você tem o controle da sua língua. E a palavra do Senhor nos fala que aquele que controla a língua, ele é perfeito. Você pode trazer a sua memória, que eu não vou perguntar quem aqui tem esse controle, mas você pode trazer a sua memória alguém que você conhece, que é uma pessoa calma, tranquila, conversa bem, demonstra ter o controle daquilo que vai falar, pensa antes de falar, não fala a primeira coisa que vem à mente, palavrão nem pensar, palavras torpes nem pensar, só palavras que abençoam, palavras que edificam, palavras que consolam, palavras que orientam, palavras que trazem paz, alegria, amor. Não é uma pessoa boa para estar do lado? Mas quero lembrar a congregação de uma coisa, que também é um controle. Aquele que te fala a verdade. Amém? Aquele que fala a verdade. Aquele que você chega perto dele e se você está mal vestido, ele olha e fala, mas hoje você está mal vestido. Ele não esconde, não fica tentando nos alegrar, de chegar e falar, não, você está bem, você está muito bem vestido, sua roupa está linda e maravilhosa, mas lá no íntimo o que ele quer te dizer é, como você está feio hoje. Então, a palavra do Senhor nos ensina, na realidade, quando nós falamos do controle da língua, nós falamos que não podemos falar mentiras, não podemos ser mentirosos, não podemos ser fofoqueiros. O fofoqueiro não tem controle da sua língua, o fofoqueiro não controla a sua língua, porque a cada um ele inventa uma história e a cada um ele vai aumentando a história e ele vai piorando a coisa. E a fofoca traz prejuízo. Irmãos, consertar fofoca é uma coisa terrível. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa já acreditou, já está confiando naquilo que ela ouviu. A fofoca, a mentira, a falsidade. Por isso nós não podemos calçar as nossas falas em cima de fofoca, em cima de mentira. Temos que tomar cuidado com o que nós vamos falar, com o que nós vamos expressar. Na realidade, nós não devemos falar de ninguém. Temos que ter o freio na nossa boca, temos que segurar a nossa língua, principalmente falar mentira, fazer fofoca, causa estragos que precisam ser consertados, brechas que precisam ser tapadas, e às vezes o prejuízo é tão grande que não tem como tapar as brechas. É como falam, é você pegar um travesseiro cheio de pena, ir lá no alto da serra e soltar as penas para o ar. E depois tentar recolher, você não vai conseguir. Você não vai conseguir pegar tudo aquilo que você soltou. Assim são as nossas palavras. Uma vez dita, talvez não dá para consertar o rombo que ela vai causar, não dá para consertar o prejuízo que ela vai trazer. Por isso que o texto fala, olha, se você tiver controle, você é perfeito. Então significa que você consegue ter um controle sobre a sua língua.
Uma vez eu ouvi um pastor dizer que nós temos na boca esse monte de dente para segurar somente uma língua. E mesmo assim, nós ainda deixamos escapar. Mesmo assim, nós ainda falamos o que não deveríamos falar. Machucamos às vezes, maltratamos. E esquecemos de pedir perdão. Esquecemos de consertar. Preferimos deixar às vezes do jeito que ficou. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Você já viu? Um cavaleiro, ele está ali, ele comanda aquele animal daquele porte, daquele tamanho, daquele peso, somente com uma cordinha que está ali na boca daquele animal, e ele o controla. Ou seja, nós precisamos de um freio, nós precisamos de ter controle. Com aquele freio ele leva o animal aonde ele quer, ele leva o animal aonde ele precisa ir, ele o controla, porque ele está controlado. O controle está na sua mão, o controle está na sua mão. É você que controla, é você que dirige, é você que guia, é você que leva. Você não é levado, é o contrário, é o que nós falamos, que nós tínhamos que ser e temos que ser referência para este mundo. Influenciadores, agora é época dos influenciadores, então nós temos que fazer isto, influenciar as pessoas, mostrar quem nós somos, dar um bom testemunho, mostrar que nós temos controle sobre a nossa palavra. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Como que nós podemos estar cheio de mentira, de fofoca, de trapaça? Se o nosso coração está cheio de Deus, então Deus não está no nosso coração. Se a fofoca está tomando lugar na minha vida, então Deus não está no meu coração. Se a mentira está tomando lugar na minha vida, então Deus não está no meu coração. Porque fofoca e mentira não é de Deus, não vem de Deus, não é do Senhor, não vem do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor não nos ensina. A fofoca não nos ensina a mentir. A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Então, quando estamos mentindo, estamos a serviço do diabo, estamos sendo usados pelo diabo. Por isso temos que ter o controle da nossa língua, temos que tomar cuidado com o que falamos, temos que realmente tomar cuidado com aquilo que estamos dizendo. Fofoca, jamais, igreja. Apaga isso da sua vida, do seu coração. Não seja um fofoqueiro, não seja um mentiroso. Guie a sua vida, guie as suas palavras. Vede também as naus, que sendo tão grandes,
e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Ou seja, a palavra do Senhor está nos mostrando e nos ensinando o seguinte: olha, um cavalo daquele tamanho é controlado com uma corda pequena. Uma pequena corda, você controla o cavalo e o leva aonde você quer. Um navio daquele tamanho, com um pequeno leme, ele vai para qualquer lugar, ele vira, você o conduz para qualquer lugar. Ou seja, a língua, que é o menor membro que nós temos, nós precisamos controlá-la, nossa língua, para que nós possamos apenas abençoar aquele que está do nosso lado. Ser abençoador, falar o que está no nosso coração, falar somente a verdade, não ter lugar para mentira no nosso coração, na nossa vida, na nossa boca, não ter fofoca, realmente sermos usados para abençoar. Seja um abençoador. Olha para quem está do seu lado, diz para ele ou para ela: seja um abençoador. Se tu uma bênção, se tu uma bênção, se tu uma bênção. Às vezes tudo vai mal na nossa vida porque nós não sabemos abençoar, nós não abençoamos. Quantas vezes a gente vê pessoas evangélicas, cristãos, recebe pagamento e sai xingando pelo valor que recebeu, sai amaldiçoando, amaldiçoa o trabalho, amaldiçoa o que ganha, amaldiçoa o que tem. Então não vai crescer, porque não sabe abençoar, não abençoa o que tem, abençoa o que você tem, abençoa o que você é. Abençoa. Quando receber o seu salário, pega o seu contra-cheque e fala com o Senhor: Senhor, muito obrigado, eu agradeço o Senhor por este salário que o Senhor me deu. A abençoar, aprender a abençoar aquele que está do seu lado, aquele que está caminhando com você. É um membro pequeno, mas precisa de controle. A língua precisa de ser controlada. Como que a mentira traz prejuízo, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Você já imaginou se você não tivesse a língua, esse pequeno membro que nos auxilia a conversar? Sem ela nós não conseguimos falar. Se nós não tivéssemos, se você não tivesse a língua, então você não iria falar, iria faltar algo. Mas a palavra do Senhor está dizendo: olha, é um membro pequeno, mas que causa um grande incêndio. Já viu uma mentira numa empresa? Já viu uma mentira na igreja? Já viu uma fofoca? O que causa, o problema que causa? E a língua, ela é pequena, mas incendeia uma grande floresta.
Porque o incêndio começa de uma forma bem devagar. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. O que o autor está falando? Olha, a língua pode causar um grande dano. A língua realmente ela é perigosa. A língua é terrível. E ela é inflamada pelo inferno. E que ele está dizendo, se nós não soubermos controlar, não soubermos usar, se nós realmente não temos controle sobre aquilo que nós estamos falando, se nós não temos controle sobre a língua, se você fala sem pensar, principalmente se você está fazendo uma fofoca, falando uma mentira, então ele diz, é inflamado pelo inferno, está a serviço de Satanás, está sendo usado pelo diabo para caçar confusão, para tirar as pessoas do sério. A língua faz isso. A língua é terrível. Temos que cuidar da nossa língua. Temos que cuidar daquilo que nós falamos. Temos que tomar cuidado. Porque às vezes podemos machucar alguém. E machucamos. Às vezes perdemos o controle, então temos que aprender a controlar a língua. Amém? Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. O que a palavra do Senhor está falando é, todos os animais, mesmo aqueles que são ferozes, são dominados pela fala do homem. O homem os domina pela língua, pela fala, pelo controle. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Olha a comparação do texto. Olha o que a palavra do Senhor está comparando a língua. O perigo da língua. Como que a língua é perigosa. Como que a língua mata. A língua mata. Uma mentira pode matar. Há pouco tempo estava assistindo um jornal, onde estavam falando sobre alguém de uma comunidade, espalhou que um certo morador estava tentando estrupar uma garotinha. Quando aquela pessoa saiu de casa, sem saber de nada, a comunidade o cercou e eles o mataram. Depois que isso aconteceu, que o fato ocorreu, então descobriram que era mentira, uma fofoca, uma brincadeira. A língua mata, a língua é terrível, a língua machuca. Por isso, quando há uma discussão, principalmente em casa, marido, mulher, ou com os filhos, devemos nos controlar,
controlar a nossa língua, controlar o que vamos falar, porque uma palavra mal colocada pode acabar com uma família. Uma palavra mal colocada pode acabar com uma vida. Então, cuidado com o que estamos falando, cuidado na hora da raiva, cuidado na hora da ira, controle-se, pense bem no que vai falar. Como diz aí fora, conte até 10, conta até 1000 se for preciso, mas não saia falando qualquer coisa na hora da raiva, na hora da ira. Porque às vezes uma palavra dói mais do que um tapa. Às vezes uma palavra dói muito mais do que uma agressão física. Mas não deixa de ser uma agressão. Uma palavra maldita não deixa de ser uma agressão. E veja só, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. O que ele está falando aqui? A mesma hora que está na igreja, está louvando, está adorando, está buscando a Deus, está amaldiçoando as pessoas. Porque não tem controle da língua. Fala coisas que não deveria falar, diz palavras que não precisava dizer, perde o controle. E o interessante é que o texto ainda diz, olha, quando está louvando, adorando a Deus, não é isso, Senhor, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é eterno, glória a Deus, e depois começa a xingar. A mesma hora que está louvando e adorando a Deus, está amaldiçoando aquele que está do lado, às vezes amaldiçoa o patrão, amaldiçoa o amigo, amaldiçoa o esposo, os filhos, às vezes amaldiçoa o irmão. Então precisamos ter controle. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Não é certo, isso não é correto. Elimina isso da sua vida. Temos que tirar isso da nossa vida, do nosso coração. Temos que aprender somente a abençoar. É o que a palavra do Senhor nos ensina, que nós temos que ser fonte de abençoadores. Abençoar aquele que está do seu lado, abençoar aqueles que está próximo, abençoar seu marido, abençoar sua esposa, seus filhos, ser um canal de bênção, abençoar. Não importa o que estão falando de nós, mas nós não podemos andar na mesma linha que eles. A Bíblia nos ensina que nós temos que ser abençoadores. O que o texto está falando é o seguinte, olha, a condição da mesma fonte sair bênção e sair maldição. Como que é isso? Como que se explica isso? Uma pessoa que se diz adorar a Deus, buscar a Deus, orar, jejuar, estar na presença do Senhor, diz que está na presença do Senhor e ao mesmo tempo está amaldiçoando alguém, está falando mal, está fazendo fofoca, está falando mentira. Como que isso pode acontecer? Isso não deve acontecer. Porventura,
deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Pode a mesma fonte dar dois tipos de água? Pode a mesma fonte jorrar água boa e água ruim ao mesmo tempo? Pode. O cristão, ao mesmo tempo que está abençoando, ele começa a amaldiçoar. Como nós lemos lá no versículo 6. O curso da natureza é inflamada pelo inferno. Aquele que fala fofoca, aquele que fala mentira, aquele que amaldiçoa o outro. Então nós precisamos ter o controle da nossa língua. Precisamos ter domínio próprio. Respirar antes de falar. Pensar antes de falar. Às vezes, irmãos, sabe o que acontece? O casal está tão acostumado um com o outro, ou o filho está tão acostumado com o pai, com o irmão, que acha que não tem problema falar o que fala, acha que não vai machucar. Tanto marido machuca a esposa machuca marido, com uma palavra mal colocada, uma palavra maldita. Eu já vi pais amaldiçoando filhos, pais falando que o filho não vai dar em nada, que o filho não vai ser nada, que aquele menino, esse menino não serve para nada, esse menino só me dá trabalho, esse menino só me traz problema. Está o quê? Amaldiçoando. Em vez de abençoar, meu filho é uma bênção, meu filho vai crescer, vai ser um homem de Deus, meu filho está na presença do Senhor, meu filho vai se consertar. Abençoa seu marido, meu marido é uma bênção, meu marido cuida de mim, meu marido cuida da minha casa, não existe outro igual. Abençoa o seu marido, abençoa a sua esposa, abençoa seu irmão, seja canal de bênção, controle a língua, porque do mesmo lugar, realmente não dá para sair água boa e água ruim, não dá para abençoar e amaldiçoar. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Pode do mesmo lugar dar dois frutos diferentes? Pode da mesma água, da mesma árvore, produzir dois frutos diferentes? Pode da mesma fonte fluir água doce e água salgada? Temos que decidir o que somos. Temos que decidir a quem seguimos. Temos que controlar a nossa língua. Temos que pedir ao Senhor: Senhor, tira do meu coração, tira da minha vida toda fofoca, toda mentira, todo pecado, todo erro. Tira da minha vida, Senhor. Me dê controle da minha língua. Me ensina, Senhor, a controlar a minha língua. Essa é a minha oração nessa noite. Me ensina, Senhor, a controlar a minha língua. Me ensina a ser abençoador. Eu quero abençoar, Senhor. Quero ser um instrumento de bênção na mão do Senhor. Pode da mesma fonte
jorrar água boa e água ruim, água doce e água salgada. Pode da mesma boca sair bênção e maldição ao mesmo tempo. Então controle a língua. Que nós venhamos nesta noite aprender a controlar a nossa língua, a ter mais controle. Senhor, me dê domínio próprio. Senhor, que eu venha saber, ó Pai, a controlar, ó Deus, a minha língua, a controlar o meu corpo, a controlar os meus pensamentos, ó Pai. Me ensina, Senhor. Dai-nos, Senhor, controle próprio, domínio próprio, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Você vai falar com o Senhor agora. Senhor, dai-me controle. Senhor, em nome de Jesus, que eu venha controlar a minha língua. Controla o meu ser, Senhor. Que eu venha ser um canal de bênção. Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus eterno, Pai maravilhoso, aqui estamos na casa do Senhor, na presença do Senhor. Deus, eu peço ao Senhor neste momento,